Olá, está no ar o programa Legislativo do Futuro. A Lei Orgânica do município completou 30 anos em 2020. Com ela, foram realizados inúmeros debates e percepções sobre o funcionamento da gestão pública de São Paulo. A lei orgânica do município é como se fosse uma constituição local. E esse local é esse município, né, que hoje é uma das maiores metrópoles do mundo. A lei orgânica em si ela é uma vitória, porque o fato dela ter sido feita numa constituinte municipal, isso é um ganho, porque antes não era assim. Para entender um pouco mais sobre como a cidade foi estruturada durante esses 30 anos, estamos com o Procurador-Geral da Câmara Municipal, Dr. Paulo Bacarin, e também com a doutora Eunice Prudente, ela que é secretária de Justiça do município. Sejam muito bem-vindos ambos aqui no programa Legislativo do Futuro. Doutora Eunice, prazer imenso tê-la aqui com a gente. Doutor Bacarin, muito bom. Vamos falar de um tema que vocês dominam, né? Nada um de braçada, a gente costuma dizer, porque, afinal de contas, quem trabalha com a Câmara Municipal de São Paulo e quem trabalha na Secretaria da Justiça tem que conhecer todos os meandros. 30 anos, né? O tempo passou rápido, não acha, doutor Bacarin? Passou rápido, muito rápido. Mas passou bem. Para a lei orgânica, eu acho que ele passou bem. Eu falei agora há pouco no seminário que comemorar os 30 anos da lei orgânica é, ao mesmo tempo, da Lei Orgânica de São Paulo, da nossa lei Orgânica, é também comemorar o período mais longevo da democracia. Porque essas leis orgânicas, após 88, elas foram trazidas neste formato de autoelaboração pelo município, elas foram trazidas pelo regime democrático implantado pela Constituição de 88. Então, primeira coisa, comemorar os 30 anos de lei orgânica é intrinsecamente, né, doutor Eunice, comemorar também a longevidade do regime democrático trazido pela Constituição. De direito, isso é maravilhoso, né, doutor Eunice? Maravilhoso e muito importante. E como que a senhora, qual que é a sua percepção, na verdade, né, que avaliação a senhora faz da lei orgânica? Foram muitos avanços? Como é que a senhora vê tudo isso? O principal avanço foi esse reconhecimento, essa afirmação da autonomia municipal. Então, a nossa colega Elis fala aqui em profundo conhecimento. Não, a lei orgânica eu continuo conhecendo a dia, porque há sempre muitas novidades, só que a nossa Constituição local é essa lei orgânica. E esse município de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, ele conurbou-se, ou seja, ele não tem fronteiras com os 39 municípios circundantes, e muitas questões da lei orgânica do município vão ser aplicadas justamente nessas pseudo-fronteiras, porque o município não tem mais fronteira, cresceu muito, né? Então, nesse mundo globalizado que vivemos, globalizado, né? O município está globalizado. Também. Então, a lei orgânica comentada aí pelos procuradores municipais é de uma riqueza, porque é com eles que nós trabalhamos. Então, é uma Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, chamada agora de Secretaria, né, Municipal de Justiça, mas trabalhamos com muitos processos, com muitas questões fáticas, dependendo de pareceres dos procuradores, aplicando a lei orgânica do município. E para o senhor, doutor Bacarin, como é que o senhor enxerga essa lei orgânica que nós temos hoje, que já passou por algumas emendas? Fala um pouquinho desse histórico para a gente. Eu acho que a lei orgânica, eu repito, eu acho que a nossa lei orgânica ela foi muito feliz, ela tem uma história de vida feliz. Por exemplo, a nossa lei orgânica, para você ter uma ideia, assim, não só esse fato que a doutora Eunice trouxe, que em si a lei orgânica em si ela é uma vitória, porque o fato dela ter sido feita numa constituinte municipal, isso é um ganho, porque antes não era assim. Depois a gente pode até falar disso, mas antes não era assim. Eu quero dizer que isso é uma inovação da Constituição de 88. E a nossa lei orgânica, para você ter uma ideia da estabilidade dela, ela foi questionada, nós respondemos aqui,
por 10 vezes ela foi questionada em ação direta de inconstitucionalidade. E nós saímos vencedores em 5. Então, o que nos dá a segurança de falar que ela foi bem feita, ela é juridicamente sólida. E uma das ações diretas de inconstitucionalidade, que inclusive eu participei, porque eu que redigi os recursos, virou um tema, doutor Anísio, de repercussão geral, que é o tema 1040. Foi de uma lei saída aqui da Câmara, que houve uma interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós fomos até o Supremo não só ganhou, como foi dado repercussão geral ao tema, e os artigos da lei orgânica, que estavam questionados, na verdade a ADIM questionava uma lei específica e 2 artigos da lei orgânica. E essa ADIM nós ganhamos no Supremo e virou um tema de repercussão geral, que é uma coisa importante, consolidada para todos os municípios do país. O tema 1040. Quando a gente fala em inconstitucionalidade, quais são os temas que são normalmente questionados? Porque, obviamente, tem que estar em conformidade com a Constituição. Daí a ação direta de inconstitucionalidade, que o doutor Baccarin até disse como é que é chamado no meio jurídico, que é a DIN, né? Quais costumam ser os questionamentos? No caso, por exemplo, da lei orgânica. Em geral, não existe uma coisa que, embora o senso comum às vezes confunda, né, doutora Eunice, é muito comum a gente ver isso, né? Não há hierarquia de lei. Uma lei federal não vale mais que uma lei municipal. Não existe isso. O que existe são esferas de competência. Então, geralmente, as ações diretas de inconstitucionalidade, elas referem-se a que a lei municipal tratou de um assunto que extrapolou a esfera municipal, que é o que a gente pode chamar, né, doutora Eunice, se eu não me corrija se estiver errado, do interesse local. A Constituição fala quais são as matérias. A Constituição traz as competências que são pertinentes aos municípios, no artigo 29, 30. Isso, prestação de serviços públicos. E assuntos de interesse local. O município vai se voltar para o interesse local. Mas quando se refere a direitos humanos fundamentais e praticamente não temos fronteiras, quero dizer, né, a gestão municipal atende muitas pessoas de fora do município e até os imigrantes, né? Estrangeiros que estão aí chegando, mas também muitos cidadãos que são desses municípios limítrofes, e eles vêm para a escola pública, vêm para receber os serviços de saúde, e lá, os serviços públicos, né? Tá aí os serviços públicos. De interesse local. De interesse local. Geralmente é isso. Do local. O questionamento é sobre que você legislou, a Câmara legislou, o prefeito sancionou uma lei que seria esse tema, esse assunto seria da esfera estadual ou da esfera federal. Geralmente é a esfera a alegação é essa, né? Certo. Porque, indo um pouco além, que existem algumas matérias que as competências entre a União e os municípios são concorrentes. Então, existe a segmentação. Quando a gente fala que são esferas, os limites não são exatamente assim tão estanques como pode parecer à primeira vista. Então, tem legislação concorrente, tem interesse local. E o próprio conceito de interesse local, ele é propositadamente, né, doutor Eunice, ele não é um conceito fechado, hermético. Não tem como. Porque não tem como, porque o São Paulo, interesse local, na década de 30 do século XX, é uma coisa. Interesse local na São Paulo do século XXI, na década de 20 do século XXI, é outra realidade. Exatamente. Então, o próprio conceito de interesse local, que define as competências municipais, ele também não é fechado. Isso traz a gente a questão das emendas mesmo, né? Quer dizer, a gente está falando em 30 anos, né? E realmente, quer dizer, durante 3 décadas, né, muita coisa vai mudando na cidade, a gente tem que aprimorar, aperfeiçoar, vamos colocar assim, né? E algumas emendas foram dirigidas, né, atualizando e tal. E como é que isso na prática? Seriam emendas, não sei se vocês têm, assim, alguma
alguma consideração para fazer sobre uma ou outra emenda que, porventura, tenham sido incluídas na lei orgânica? Como foi esse processo? Acho que é interessante para as pessoas de casa entenderem como é que é, se vai para a sanção do prefeito, essas particularidades que muita gente não conhece, né? A emenda não vai à sanção do prefeito, né? As competências aqui da própria Câmara Municipal que vai atualizar, né, a Constituição. Mas há provocação por parte, sim, né, do Executivo quando sente essa necessidade de mudar a Constituição e fazer a proposta. Mas quem vai resolver é aqui um órgão controlador do Executivo, que é o Legislativo. É a Câmara que vai votar e apreciar aqui as emendas para ir atualizando, né, a lei orgânica. Na verdade, se o senhor me permite, doutora Eunice, só para complementar o seu raciocínio, a emenda à lei orgânica é um processo legislativo especial. Então, eu me permito dizer assim, ela tem uma iniciativa qualificada. Quer dizer, para haver uma emenda à lei orgânica, ela tem que ser iniciada pelo prefeito, que ele inicia o processo legislativo, ou por 1/3 dos vereadores. A lei ordinária, comum, ela pode ser, qualquer vereador pode propô-la. Ou Não, o próprio prefeito. Ou o próprio prefeito. A emenda à lei orgânica, a iniciativa é reservada ao prefeito, ou se a matéria for de iniciativa da Câmara, tem que ser subscrita por pelo menos 1/3. Então, eu chamo de que é uma iniciativa qualificada, ela não é ordinária. E o quórum, né? O quórum para aprovar uma lei orgânica é 2/3. Uma muito bonita e importante foi a inclusão digital, que já foi até citada aqui hoje, a inclusão digital como direito e garantia fundamental. Então, foi uma proposta do prefeito Bruno Covas, uma emenda à lei orgânica, e depois devidamente apreciada pela Procuradoria e, sobretudo, aqui na Casa Legislativa aprovada. Então, entre os direitos humanos, os direitos e garantias fundamentais dos munícipes, a inclusão digital. Tem alguma outra emenda que o senhor gostaria de citar, doutor Baccarin? Não, eu acho que essa foi a mais grave. Por exemplo, essa foi a mais, digamos assim, a mais bonita. É porque é atual, né? Emblemática. Inclusão digital. Entretanto, vou citar uma que é relevante, mas para você para que as pessoas entendam a importância dessa coisa da autogestão, da autoadministração que pertine ao município, ao modelo dos municípios. Nós tivemos uma reforma previdenciária em nível federal. E depois a reforma previdenciária teve que ser trazida para o município de São Paulo por uma emenda do prefeito. Em respeito a essa questão que nós estamos falando, da questão da autonomia. Então, para implementar uma reforma previdenciária, ela não veio exatamente em goela abaixo, né? Ela veio aqui com a possibilidade de ser discutida localmente. Muito bom. Tem todos esses pormenores que é importante a gente saber como funciona a lei orgânica do município. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aproveite este momento para curtir o nosso programa nas redes sociais. Até já! Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade.
Estamos de volta com o programa Legislativo do Futuro, que hoje recebe o Procurador-Geral da Câmara Municipal, Dr. Paulo Baccarin, e também a doutora Eunice Prudente, que é secretária de Justiça do município. 30 anos da lei orgânica e muita história para contar, mas está sendo muito interessante esse nosso bate-papo, porque no bloco anterior, por exemplo, a gente já entendeu um pouquinho como é que é o mecanismo até de sugestão de emendas, da aprovação das emendas. Agora, doutor Baccarin, a lei orgânica do município foi importantíssima para a auto-organização do município, né? Sim, ela principalmente esta lei orgânica, que eu ressalto, que é vinda com a ordem democrática de 1988. Porque antes, desde a primeira Constituição republicana, doutora Eunice, se eu estiver errado, me corrija se eu falhar a memória, mas desde a Constituição republicana da primeira, os municípios se organizavam por lei orgânica. Mas a lei orgânica não eram leis orgânicas. Havia uma lei, era uma competência da Assembleia Legislativa. Do Estado, né? Do Estado. As Assembleias Legislativas, elas votavam uma lei que se chamava Lei da Lei Orgânica. E aquela lei orgânica valia para todos os estados daquele ente, para todos os municípios, daquele ente federado. E com a diversidade de municípios que temos. Com a diversidade não dá para comparar, né? Um município com outro. 50, né? Não, são municípios 5.600 no Brasil. No Brasil. No município de São Paulo, no estado de São Paulo, são 600. No estado de São Paulo, 600. Quase 600 municípios, vamos dizer, por volta. É mais. Quase 650 municípios, uma única lei. Uma única lei. Eu costumo dar como metáfora para que as pessoas entendam, porque você fala auto-organização, parece que a pessoa que está fora da máquina pública, da vivência, né, doutora Eunice, isso pode ser uma palavra solta, para que as pessoas entendam. Seria como eu falar assim, olha, você tem o direito de se vestir, né? Mas e eu escolho a roupa que você vai vestir. Então, você tem autonomia para se vestir dentro da roupa que eu escolhi. E o que é bom para Santos, de repente, não é bom para São Paulo e assim por diante, né? Hoje, quando você vai vestir a sua roupa, quando você vai escolher a sua roupa, que roupa você vai se vestir, como você vai se apresentar, isso interfere na sua personalidade, nas suas características, nos seus gostos. A lei orgânica, quando o município faz a sua lei orgânica, ele se auto-organiza através dela, é como se é a roupagem jurídica dele. É a identidade. É a identidade jurídica, através da sua identidade jurídica. Como ente federado, ele se apresenta perante a comunidade jurídica dos estados e demais municípios com aquela roupagem. E é muito simples perceber, é fácil perceber que um município de 10 mil habitantes, de 6 mil habitantes, tem características, tem diversidades, tem realidades diferentes de uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões, ou de Campinas, que tem lá os seus 3 milhões, 2 milhões, eu não sei. E até a cultura de uma cidade para outra muda, né? A sua história e a sua formação, né? E vejam como São Paulo se tornou uma metrópole com a migração interna de famílias, né? Que vieram principalmente do Nordeste, mas do sul de Minas, norte do Paraná, enfim, aí de todo o Brasil. E São Paulo foi crescendo. Isso demanda também planejamento e muitos serviços públicos, para isso. Estruturas para acolher. Para isso. Aonde que tem que estar o espelho? Quer dizer, a base disso sai da lei orgânica. Isso. Porque é auto-organização. É por essa razão e por outras, né? Que precisa ficar bem compreendido, né, por todos, entendido por todos, né, que um secretário de município, são secretários, e temos secretárias também, né, lá com o prefeito Ricardo Nunes, somos auxiliares, o líder é quem foi eleito. Então, quando o prefeito Nunes nos diz, né, que todos os dias antes do trabalho pensem o que eu posso fazer hoje para melhorar as condições de vida dessa cidade ou dessas pessoas. É um compromisso forte, sério, né, que vem de quem foi eleito. Então, nós temos que correr atrás, correr mesmo.
Então, ter a lei orgânica comentada pelos procuradores é uma bíblia, é para colocar, como já colocamos, sobre a mesa e irmos ali seguindo e desenvolvendo. E é incrível, né? Porque se torna um documento fundamental para tornar a cidade melhor, né, doutor Bacarin? Sim, porque, veja, olha, por exemplo, São Paulo, nós temos subprefeituras, né? Elas estão previstas na lei orgânica. Sim. Temos subprefeituras de uma cidade de 5 mil habitantes, talvez, acho que não tem necessidade de ter subprefeitura. Exato. Então, isso é auto-organização. Você imagina vir uma lei enfaixada, votada pela Assembleia Legislativa, como era até 88. Não faz sentido. Não faz o menor sentido prático. Eu acho que isso que as pessoas precisam entender, a importância que foi o Estado Democrático de Direito implantado em 88. Ou seja, a vida da população melhorou muito depois da implementação dessa lei orgânica, que foi realizada, pensada, para atender às demandas da cidade, tal como ela é, né, doutora Inácio? Ela dá instrumentos para a gente. E as questões de zeladoria, né, são importantes, essas têm que estar sempre presentes, mas há momentos graves, então, né, de se aprofundar nas prioridades e nas necessidades do povo, com muitas ações que são políticas também, né, aqui dentro do município. Então, estou tomando aqui pedindo aí a licença para dizer, então, que a Prefeitura de São Paulo lança agora um site, lançou já, sobre serviços para pessoas em situação de rua. E nós temos aí, né, já há mais de 30 anos, esse tempo em São Paulo. Então, essa rede socioassistencial desenvolvida lá pelo outro secretário, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, tem agora 14 núcleos de convivência para adultos em situação de rua, com 4.452 vagas. Só que isto precisa chegar às cidades, aquele nosso Descomplica, 156, por favor, cobrem, acionem, não é? Porque é com as críticas que se cresce, que se desenvolve. Também na nossa cultura, muitas vezes, ficamos aguardando assim, afofamentos, elogios. E democracia não é nada de elogio. Democracia é crítica, né? Não é a crítica para ofender o outro, mas é a crítica para chamar a atenção e fazer as propostas. Acho que precisa melhorar aqui, ali, vamos crescendo. E essa demanda é uma demanda importantíssima na cidade. Essa é uma Acho que é um dos demanda assuntos aqui mais comentados das mais no momento. aqui importantes, né? Cidade, né? Então, aí está, cobre mesmo, né? Porque vamos acertando, melhorando, acolhendo pessoas. Agora, é importante a gente salientar, né, que a lei orgânica trouxe realmente esse viés, né, de fazer com que a população participe cada vez mais efetivamente. Tanto é, né, doutor Bacarin, que a lei orgânica ela surgiu a partir de uma Assembleia Constituinte, onde audiências públicas foram o grande mote. Porque democracia tem que ter a participação popular, né? Com Não dá para certeza. ser diferente. Exatamente. Esse tema 1040 ao que eu me referi foi que um belo dia entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 54 e 55 da lei orgânica, que é justamente o artigo que previa e prevê os conselhos de representantes que devem existir em cada subprefeitura, etc, etc. E alguém entendeu um dia por entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra, porque aí teve uma lei aqui na Câmara regulando o artigo 54 e 55, e aí houve uma ação direta. Então, nós ganhamos essa ação direta, ela foi rechaçada pelo STF, e tão importante o assunto, que era a participação popular através de conselhos de representantes. Isso é importante. E a questão era que a lei não tinha sido de iniciativa do Executivo, doutor Anísio, tinha sido de iniciativa da Câmara. E o Supremo referendou, falou não, porque nós dizíamos, o Conselho de Representantes
ele não recebe nada, ele não cria, não estamos criando uma estrutura dentro da administração. A nossa linha de defesa foi que todas as competências, e felizmente foi uma coisa muito bacana, todas as competências que estavam previstas para aquele conselho de representantes, que estão previstas, porque a lei foi declarada constitucional, todas aquelas competências estavam no artigo 9 dessa lei. Elas poderiam ser exercidas individualmente por qualquer cidadão. Então, uma das nossas... Quanto mais para um vereador, né? Não, a nossa alegação nessa DIN, uma das nossas alegações, o inciso 9, que dá as competências desse Conselho de Representantes, todo cidadão pode exercer todas essas competências que estão aqui individualmente. Ora, meu Deus, por que se reunimos um grupo de cidadãos, eles não poderiam exercer essas competências? Qual o motivo? Aprimorou a democracia municipal. Aprimorou. A lei orgânica ela é pouco discutida em termos acadêmicos e práticos, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo da importância desse simpósio que foi realizado aqui na Câmara Municipal de São Paulo para tratar desse tema especificamente, né? Um encontro, enfim, com muitas pessoas envolvidas com o tema, ou seja, foi uma iniciativa importante, né? Para a gente comemorar esses 30 anos, mas também para aprimorar, aperfeiçoar, discutir que caminhos vamos e por aí vai, né? Exato, porque, né, a lei orgânica do município é como se fosse uma constituição local. E esse local é esse município, né, que hoje é uma das maiores metrópoles do mundo. Então, todos os dias tem novidades. Quem pensaria, né, que São Paulo iria receber essa imigração de todo mundo, né? Mas esse número tão considerável de pessoas. Toda essa novidade precisa ser devidamente coberta, alcançada pela lei orgânica. Então, ela vai crescer todo dia, ser interpretada todo dia. O contato com os nossos primeiros controladores, que são os vereadores, fundamental, né? Essa troca, né, de ideias e de estudos. E aí estão os próprios procuradores interpretando essa lei, adequando-a a todas as novidades. Então, ela tem que estar mesmo na nossa mesa de trabalho e ser interpretada, imaginem o crescimento, né, da qualidade da administração pública. É também a sua avaliação, doutor Baccarin, sobre o simpósio? É também, e eu queria destacar, doutor Inês, me permite, que a organização do simpósio. Tá bonito. Esse simpósio é fruto do Centro de Estudos Legislativos da Procuradoria da Câmara e do Centro de Estudos da PGM, que também tem um centro de estudos. O SEJUR, Centro de Estudos Jurídicos, né, doutor Eunice, lá na PGM, e que se juntaram os colegas do Executivo com os colegas do Legislativo para finalmente produzir uma lei orgânica comentada. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é a importância que esse simpósio ele coroa este trabalho, um trabalho do Centro de Estudos Legislativos da Procuradoria, que é o CELEG, do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria do município, que são os procuradores do Executivo, e também nós contamos com a ajuda da Escola do Parlamento. Então, eu só queria acrescentar que o simpósio é importante por pautar esse tema, por trazer esse tema, e também porque ele coroa um processo que foi a elaboração desse livro, que é o Comentário à Lei Orgânica, e por instituições, por órgãos nossos, que a nossa ideia é que eles produzam cada vez mais doutrina de qualidade jurídica. Bom. Olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa. Doutor Baccarin, um prazer imenso. Doutora Eunice, foi realmente muito importante sua contribuição aqui hoje também. Muito obrigada. Até uma próxima, viu? Até a próxima. E é sempre bom lembrar que o conteúdo do programa Legislativo do Futuro também está disponível nas redes sociais. Se inscreva no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube, siga também nosso perfil no Instagram,
Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.